E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Papini, eu sou cofundador do Flow e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você está começando agora, conhecendo agora, aqui a gente tem conteúdos, lives, dicas, mão na massa e muito mais para te ajudar a fazer seus controles, te ajudar no seu trabalho, a fazer uma melhor gestão da sua empresa. E é claro, se inscreva aqui, acompanhe o nosso conteúdo, porque o que a gente mais quer é que você tenha sucesso no seu negócio. E no vídeo de hoje eu quero contar um pouco mais da minha história, né? Aqui a gente já contou a história do YouFlow e hoje eu quero contar um pouco mais da minha história antes do YouFlow. Coisas que aconteceram que fizeram eu chegar até aqui, chegar até o YouFlow. E com isso tudo eu quero na verdade tirar algumas reflexões, algumas coisas que eu acho que vai ser bacana, né? Da gente conversar, de você ouvir. Então é isso, roda a vinheta. Começando pela minha formação, eu sou formado em administração de empresas e a escolha desse curso não foi por acaso, contrário do que muitos falam que administração é o curso de quem não sabe o que quer fazer, isso não foi verdade para mim. Eu escolhi administração porque eu queria algum curso, algum conhecimento que eu pudesse transformar realidades. Essa é a verdade. Parece meio utópico, parece um negócio assim meio viajado, mas não, eu vi que pela administração eu poderia desenvolver negócios, desenvolver atividades, enfim, projetos que iriam contribuir com a sociedade, que iriam transformar a realidade de pessoas, que iriam promover um mundo melhor, né? Então, esse foi o motivo que eu corri atrás de administração. Existiam outras coisas que eu gostava, avião, aeronáutica, própria computação, mas eu acabei indo para a administração por causa desse motivo. E isso fala muito, né, das próximas coisas que eu vou contar daqui a pouco. E entrando agora um pouco na minha carreira, eu quero começar contando o meu estágio, né? Na verdade eu fiz alguns estágios, alguns trabalhos antes de ser efetivado, carteira assinada e tudo mais. O primeiro estágio que eu fiz foi um estágio não remunerado. Isso mesmo, na verdade eu pagava para fazer esse estágio, porque eu tinha que pagar o ônibus ou gasolina, pagar o meu almoço, enfim, era um estágio não remunerado para eu adquirir conhecimento, adquirir experiência. Muitas vezes a gente acha lá na faculdade, aprender algumas coisas, a gente já se acha o bam, mas a verdade é que a gente tem que começar de baixo, começar na humildade e degrau por degrau. E foi um estágio remunerado na área administrativa, eu tinha que preencher algumas planilhas, pesquisar algumas coisas, enfim, bem básico, mas foi meu primeiro contato, meu primeiro emprego. E logo nesse meio tempo eu também abri uma empresa. Eu abri um CNPJ pela modalidade microempreendedor individual. É muito simples, muito prático. Isso te abre um mundo de possibilidades, né? Você pode emitir nota fiscal, você passa a ter um CNPJ, uma empresa, você pode inclusive participar de licitações do governo. Enfim, eu abri meu negócio, era uma empresa de aluguel de som e iluminação. Meu pai tinha umas caixas de som e eu falei, poxa, esse negócio tá parado aqui, eu vou botar para alugar, vou ganhar um dinheiro. Enfim, eu fiquei com essa empresa mais ou menos uns 2, 3 anos. Foi uma experiência espetacular, né? Não é o que eu amo fazer, não, eu amava estar lá nas festas, botar som, casamento, enfim. Não era minha praia isso, mas eu gostava de empreender, eu gostava daquilo ali, de estar vendendo, de estar desenvolvendo um negócio. E isso foi um aprendizado incrível, que inclusive me ajuda hoje, né? E é muito bacana. Então, eu tive essa empresa, né? A empresa cresceu, tinha clientes, fizemos aquisição de novos equipamentos, enfim, foi uma experiência muito legal. Nisso eu estava aí com entre 18 e 21 anos, tá? Foi mais ou menos nessa faixa de idade que eu fiz isso tudo. E depois dessa minha experiência como microempreendedor individual, eu entrei num processo seletivo de uma empresa, uma multinacional na área de tecnologia. Na verdade eu caí de paraquedas nesse processo, eu nem sabia da existência dessa empresa. Acabou que o meu cunhado, ele estava participando, ele me indicou para esse processo. Eu fiz algumas etapas e chegou numa etapa que eu tinha que gravar um vídeo falando sobre mim, respondendo algumas perguntas, inclusive tinha uma parte que era em inglês. E na época eu não tinha notebook, eu só tinha um tablet, um iPad, e o programa que tinha que usar para fazer essa gravação não funcionava no iPad.
E aí eu tentei de tudo e como eu entrei indicado no processo, eu já entrei no meio, o prazo estava muito curto, eu não ia conseguir gravar. Então eu mandei um e-mail para a empresa agradecendo a oportunidade, explicando o motivo. E eu falei, eles não vão me dar uma oportunidade de alguma outra forma, né? Então eu agradeci e falei que numa próximo processo seletivo eu gostaria de participar. Nisso eles responderam meu e-mail falando que eles poderiam fazer essa etapa por videoconferência no Skype. Então eu topei, claro, e aí fiz essa etapa por Skype e o negócio foi indo, eu fui passando de etapa em etapa, enfim, fui contratado nessa empresa. Eu quase não consegui ser contratado por causa disso, eu entrei de paraquedas nesse processo e acabou que eu fui contratado. E aí começa uma história muito incrível, né? Assim, na minha experiência profissional mesmo, que me trouxe até aqui no Willflow. Bom, então começou esse estágio nessa empresa. Apesar dela ser da área de tecnologia, eu estava no estágio financeiro, na área financeira, na tesouraria para ser mais específico, fazendo contas a receber, ou seja, eu fazia cobrança. Eu tinha que telefonar para cliente que estava devendo a empresa para cobrar ele, para a gente conseguir receber o dinheiro. E, cara, eu detestava fazer isso. Não é o meu perfil, eu não gosto disso, eu sou uma pessoa mais introvertida, mais na minha. E ligar para, né, é um tipo de conflito, né? Você tem que cobrar a pessoa. Não gostava disso, mas eu sabia que era uma grande oportunidade. Era uma empresa muito bacana, muito legal, que tinha várias outras oportunidades e ali era a minha porta de entrada. Eu tinha que aproveitar ela, né? E agarrei, fui, dei o meu melhor dentro da minha limitação, porque não era o meu perfil, mas eu fui. E numa das minhas atividades de cobrança, eu tinha que enviar e-mails das notas fiscais que a gente emitia em cada dia, o sistema não enviava automaticamente. Então eu chegava de manhã, baixava as notas, enviava os e-mails, e depois disso eu tinha que enviar e-mails de cobrança. Antes de telefonar para o cliente, a gente enviava os e-mails de cobrança, e depois eu vinha ligando. Mas a gente está falando de uma empresa grande, então eu não lembro direito os números, mas era coisa assim de 200, 300, 500 notas fiscais por dia que eu tinha que mandar, mais os e-mails de cobrança. Era uma coisa assim surreal de e-mail. Era umas 6 horas de estágio, eu passava assim umas 4 horas mandando e-mail, 3 horas, metade do meu tempo era mandando e-mail. E além de eu já não gostar de fazer cobrança, era uma atividade muito maçante, sabe? E aí um belo dia, um colega meu, estagiário também, fez uma planilha de Excel. Olha isso, uma planilha de Excel que enviava e-mail automático. Cara, aquilo fez assim na minha cabeça. Eu pirei com aquilo. Porque eu vi e eu não só achei legal, eu consegui ver aquilo aplicado na minha realidade. Eu falei, opa, poxa, eu tenho a lista lá no Excel com o nome de todo mundo, o e-mail de todo mundo e a nota fiscal que eu tenho que enviar para aquela pessoa. Poxa, se eu tenho uma planilha que envia o e-mail automático, maravilha. Eu não vou ter que enviar para mais ninguém. E assim, eu corri atrás de aprender como é que fazia isso, né? E foi legal isso, porque foi aí meu primeiro contato com a programação. Eu nem sabia que Excel dava para fazer isso. Eu peguei a planilha desse amigo meu, desse colega, eu abri o código, não entendia nada, e fui ler no código, assim. E aí às vezes eu apagava alguma coisa, mudava para ver o que acontecia, e eu fui aprendendo programação assim, desse jeito, lendo o código e vendo o que acontecia. Enfim, fiz a planilha, ela começou a mandar e-mail, o que eu gastava 3, 4 horas fazendo, passei a gastar meia hora por dia, ou menos até. Enfim, foi muito legal esse projeto. Isso, né, deu um certo destaque na empresa e eu fui contratado depois de um ano. Fui contratado, virei CLT e eu acabei mudando para dentro da tesouraria, mas em vez de fazer contas a receber, eu fui fazer contas a pagar contas, né? Então tinha que pagar os boletos, fornecedor internacional tinha que fazer cotação de câmbio, enfim, algumas coisas do tipo. Eu já gostava mais, mas ainda não era o que eu queria de fato, né? Mas me dediquei e acontece que com isso que eu fiz a planilha de enviar e-mail e outras coisas que eu fiz dentro da empresa, né, de melhorar processos, de automatizar processos, porque eu fui tomando gosto pela coisa e tudo que dava para automatizar eu ia automatizando. Isso foi me dando destaque lá dentro, até que
o diretor de serviço estava gostando do meu trabalho, junto com o meu chefe, eles sugeriram eu ir para a área de serviço, porque precisava criar alguns controles, alguns processos, enfim, me deram um baita desafio na época. Eu até lembro, eu não guardei, mas o meu chefe, quando ele estava conversando comigo, ele desenhou um queijo, uma faca, e me entregou e disse assim, sabe o que você tem agora? A faca e o queijo na mão. Ele estava se referindo sobre uma baita oportunidade de eu fazer um excelente trabalho, de eu conseguir transformar uma realidade ali da empresa, melhorar ela, e isso me daria um baita empurrão na carreira, uma baita visibilidade ali dentro da empresa. Ele falou, agarra isso, dá o seu melhor, faz que vai dar certo, vai ser bom para você. E assim foi. E aí eu fui, fiz, continuei aprendendo mais programação, continuei correndo atrás de automatizar, digitalizar, porque era um desafio muito grande para eu sozinho dar conta. Então eu usei a tecnologia ao meu favor e assim foi indo. E acabou que eu fui mudando várias vezes assim, umas 3, 4 vezes de posição ali dentro da empresa, né, sempre crescendo na carreira, por conta dessa minha coisa que eu gosto de, eu não fico conformado, né? Eu vejo um negócio que pode ser melhor, eu quero melhorar e eu corro atrás de melhorar. E isso diz muito do porquê do YouFlow, né? De como é que a gente chegou aqui no YouFlow. Então, foi assim essa minha experiência profissional. Na verdade, eu estou nessa empresa até hoje. Já está fazendo quase 9 anos que eu estou nessa empresa. Eu amo essa empresa, mas mesmo assim, a gente resolveu criar o YouFlow. E para isso, pessoal, nesse meio tempo todo, como eu fui tomando muito gosto pela programação, o que aconteceu? Eu comecei a fazer alguns cursos online mesmo. Tem na Udemy, Hotmart, enfim, tem vários outros. E eu fui correndo atrás de me desenvolver, de aprender. E nesse meio tempo eu criei programas, né, sistemas web, programas para outras empresas, enfim, sistemas. Fora mesmo do Excel, né? Eu incrementei mesmo meu conhecimento e vi que, cara, existia uma baita necessidade no mercado, né? Uma empresa grande como a que eu estava, ela precisava, né, de digitalização, de automatização, e eu pensei, nossa, como é que está o micro e pequeno empresário, profissional autônomo no Brasil, né? E aí existe um tanto de sistema por aí, por que eles não estão usando? E a gente vê que o que tem por aí é coisa muito complexa, é muito robusto, é muito grande, é muito demais para uma empresa pequena. Eu gosto até de falar uma frase que é assim, você não precisa de um avião para você ir até a padaria do seu bairro. Se você tiver um carro, é muito melhor você ir para a padaria com o seu carro do que pegar um avião para ir na padaria que está, né, 3, 4 quarteirões perto da sua casa. Então, a gente resolveu criar o YouFlow, um sistema simples de usar, um sistema que tem vários recursos para ajudar as empresas pequenas, os profissionais autônomos a terem essa experiência que eu tive com a tecnologia. A tecnologia usada ao meu favor tornou o meu trabalho muito mais produtivo, muito melhor, com muito mais qualidade. Eu consegui alcançar resultados que eu nem imaginava, né? Então a gente quer proporcionar isso, né? E eu vejo, olhando para trás, a minha história toda, essa minha postura de não me conformar, né? Eu não me conformava com as coisas ruins que eu encontrava pelo meio do caminho e eu fazia de tudo para melhorar e para mudar elas. E por isso que a gente fala demais aqui no YouFlow, seja um inconformado, né? E a gente já ouviu uma história legal, e aí aqui já entrando na parte da reflexão que a gente queria fazer, dessa minha história. O Steve Jobs, uma vez, num discurso numa universidade, ele citou um pouco da história dele e ele falou sobre os pontos que se ligam no futuro, né? A gente faz coisas na nossa vida, vai fazendo, às vezes tem coisas que parecem totalmente desconexas, desoladas, uma coisa não conversa com a outra, mas ele fala que vai indo, tudo se liga, né? Tudo contribui para algo maior. E ele até cita que uma vez ele fez um curso de caligrafia, isso antes, né, do computador e tudo mais, ele fez um curso de caligrafia, e esse curso lá na frente serviu para ele criar as fontes no computador, né? Hoje é tão fácil, né? A gente tem zilhões de fontes, Arial, Calibre, Ubuntu, enfim, tem várias e várias, mas ele conta como que esse curso serviu para depois, lá na Apple,
ele criar as contas de computador. Então é isso. Às vezes a gente faz coisas, tem experiências que contribuem para algo lá na frente ter sucesso, né? Para algo dar certo. E outra reflexão legal é que às vezes a gente quer começar já no topo. E eu ouso dizer que pouquíssimos começam lá no topo. A gente tem que ir degrau por degrau. E cada coisa que eu fui vivendo, né? O estágio não remunerado que eu fiz, a minha empresa que eu tive, depois entrei como estagiário fazendo cobrança, né? Se eu não tivesse entrado como estagiário fazendo cobrança, talvez eu nunca teria o trabalho de enviar milhões de e-mails por semana que me fariam buscar na programação a solução, e talvez eu nunca teria conhecido a programação e nunca teria feito o Flow. Percebe como é que uma coisa está ligada à outra e como é que a gente tem que ir degrau por degrau? Então essa é a reflexão, e faça ela na sua carreira, na sua vida, né? Quais etapas você está indo, quais pontos você consegue ligar, tente identificar isso, que eu tenho certeza que você também tem uma história incrível para contar, para compartilhar, e você está construindo algo incrível. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco da minha história, de como é que, né, eu cheguei até aqui no YouFlow. Isso é só o começo, né? Tem muita história para acontecer, muita coisa para viver. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixa aqui seu like, seu comentário, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir isso, que, né, vai ser um aprendizado legal. E é claro, se inscreva no nosso canal para você não perder nada, e te espero no próximo vídeo. Um abraço!